Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 42ª noite. Dinazade não deixou de chamar sua irmã muito mais cedo do que no dia anterior e Sherazade continuou a história do segundo Calanda. Vi-me, pois, sozinho, ferido, privado de qualquer socorro, num país inteiramente desconhecido. Não ousei voltar à estrada principal, com medo de recair nas mãos dos ladrões. Após ter tratado da melhor maneira possível do meu ferimento, que não era muito perigoso, caminhei o resto do dia e cheguei ao sopé da montanha, onde percebi, a meia altura, uma gruta. Entrei e nela passei a noite, um pouco tranquilamente, depois de ter comido algumas frutas que achei pelo caminho. Continuei a caminhar no dia seguinte e nos outros, sem encontrar, contudo, um lugar onde pudesse ficar. Ao cabo de um mês, descobri uma grande cidade, vantajosamente situada por estar banhada por vários rios e ter um clima primaveril perpétuo. Os agradáveis objetos que se me depararam aos olhos causaram-me alegria e surpreenderam por alguns momentos a tristeza de me ver reduzido a tão precário estado. Trazia o rosto, as mãos e os pés queimados pelo sol. Os meus calçados estavam gastos e eu me via obrigado a caminhar de pés nus. Além disso, minhas vestes já não passavam de simples farrapos. Entrei na cidade para saber onde me encontrava e dirigi-me a um alfaiate. Diante da minha juventude, da minha aparência, que indicava eu ser outra pessoa que não a demonstrada pela aparência, o alfaiate fez-me sentar ao seu lado. Perguntou quem eu era, de onde eu vinha e o que me havia impelido. Nada lhe ocultei. De tudo quanto me sucedera, nem lhe escondi minha posição. Ouviu-me com atenção, mas quando terminei de falar, ao invés de consolar-me, aumentou minha dor. Guardai-vos, disse-me ele, de confiar a quem quer que seja o que acabastes de me contar, pois o príncipe que reina nessas paragens é o maior inimigo do rei vosso pai e vos faria sem dúvida passar por maus momentos, se informado da vossa chegada. Não duvidei da sinceridade do alfaiate quando me disse o nome do príncipe, mas como a inimizade existente entre este e meu pai não se prende às minhas aventuras, passá-la-ei em silêncio, com a vossa permissão, senhora. Agradeci ao alfaiate o aviso. Garanti-lhe que me submeteria inteiramente aos seus conselhos e nunca me esqueceria do prazer que me proporcionava. Certo de que eu devia estar com fome, mandou que me trouxessem comida e ofereceu-me abrigo em sua própria casa. Aceitei. Alguns dias após a minha chegada, notando que eu já me havia refeito um pouco das fadigas da longa e penosa jornada, e não ignorando que a maioria dos príncipes da nossa religião, por precaução contra os reveses da sorte, aprendem uma arte ou ofício para deles servir-se em caso de necessidade, perguntou-me se eu já conhecia algum que me permitisse viver independentemente. Respondi-lhe que era gramático, poeta e, sobretudo, que sabia escrever perfeitamente. Contudo, quanto acabastes de dizer, disse-me, não ganhareis neste país o suficiente para um simples pedaço de pão. Aqui, nada é mais inútil do que qualquer desses conhecimentos. Se quiserdes seguir meu conselho, usareis uma veste curta
e como me pareceis robusto e bem constituído, ireis à floresta próxima cortar lenha para queimar. Expô-la-eis à venda no mercado, e asseguro-vos que lucrareis o bastante para viver independentemente. Assim, pôr-vos-ei em condição de aguardar que o céu vos seja favorável e dissipe a nuvem de má sorte que atravessa a aventura de vossa vida e vos obriga a ocultar vosso nascimento. Encarrego-me de vos arranjar uma corda e um machado. O temor de ser reconhecido e a necessidade de viver determinaram-me a escolher tal caminho, apesar da baixeza e da fadiga por ele acarretadas. No dia seguinte, comprou-me o alfaiate, um machado e uma corda, e recomendando-me a uns pobres habitantes que ganhavam a vida da mesma maneira, rogou-lhes que me levassem com eles. Conduziram-me à floresta, e desde o primeiro dia voltei com uma grande carga de lenha, que vendi por meia moeda de ouro do país. Se bem não fosse distante a floresta, a lenha não deixava de ser cara naquela cidade, em virtude da escassez de pessoas que se davam ao trabalho de ir cortá-la. Em pouco tempo, ganhei bastante e devolvi ao alfaiate o dinheiro que ele havia me adiantado. Já fazia mais de 1 ano que eu vivia daquela maneira, quando um dia, tendo penetrado na floresta, mais do que de costume, cheguei a um lugar bem agradável onde me pus a cortar lenha. Arrancando uma raiz de árvore, percebi um anel de ferro preso a um alçapão do mesmo metal. Imediatamente tirei a terra que o cobria, levantei-o e descobri uma escada por onde desci com o machado. Lá embaixo, vi-me no amplo palácio, que me causou forte admiração pela luz que o iluminava, como se tivesse estado sobre a terra no mais ensolarado dos lugares. Avancei por uma galeria sustentada por colunas de jaspe com base e capitéis de ouro maciço, mas vendo vir ao meu encontro uma dama, pareceu-me ter ela ares tão nobres e sua beleza tão extraordinária que, desviando os olhos de todos os outros objetos, os cravei nela. A essa altura, Sherazade deixou de falar, pois o sol ia despontando. Minha irmã querida, disse Dinazade, confesso-te que estou contentíssima com o que me contaste hoje, e tenho certeza de que o que resta não pode ser menos maravilhoso. Não te enganas, respondeu Sherazade, pois a continuação da história do segundo Calândar é mais digna da atenção do meu amo que tudo quanto ouviu até agora. Duvido, disse Shahriar, levantando-se, mas veremos amanhã.